tabaque. Bem mais de 1000 já foi. Sabe quanto foi? É difícil de saber. E há 60 anos fazendo tabaco, né? Eu nunca contei quanto eu fiz. E eu sou marceneiro formado, formei lá pela Getúlio Vargas, né? Mas eu fui lá, vi ele fazendo, comecei por brincadeira, dar uma planadinha de carro, fazendo lá, pegando gosto de fazer tabaco, né? Aí ainda não saía muito bom, porque meu pai ainda fazia aquele tempo de pôr a madeira dentro d'água para encharcar, para depois vergar para não quebrar, aquele sacrifício todo para fazer. Depois tinha que pôr no sol, esperar secar, para colar, para montar o tabaco. E eu ficava olhando ele fazer e ele era tudo na mão. Então eu disse, pai, não é por aí, viu? Vamos dar um jeito de fazer isso na máquina, não na mão. No Brasil vieram vários instrumentos africanos de sopro, de corda, né, lamelofones, que são aqueles que geralmente se conhece como calimba, xilofones, e esses instrumentos desapareceram, né? No final do século XIX, na virada do século XIX para o XX, boa parte desses instrumentos, não todos, porque a gente ainda tem alguns instrumentos africanos em uso no Brasil, de corda, por exemplo, o berimbau é um instrumento de matriz africana e é de corda, uma marimba lindíssima na Congada de Ilhabela, a gente tem instrumentos de sopro, é um conjunto muito maior de instrumentos musicais veio para o Brasil, mas é claro que desse grande conjunto de instrumentos musicais, o maior, mais significativo para a cultura afro-brasileira contemporânea é aquele do universo da percussão. Mas é importante sair também de um lugar estereotipado, um olhar tanto para as culturas negras quanto para as culturas africanas, que vê a contribuição musical africana apenas como ritmo. Não se trata disso, né? Há um pensamento rítmico que organiza as músicas, a concepção de música, a epistemologia de música da diáspora africana. É um jeito de pensar melodia, é um jeito de pensar harmonia, que é tributário da rítmica. Isso é uma concepção oposta da concepção ocidental de música, que coloca o ritmo em terceiro lugar, o ritmo como uma coisa menor, o ritmo como uma categoria primitiva, né, de um pensamento musical. Então o pensamento africano põe o ritmo como o centro de toda a concepção de música e ela redimensiona o fazer musical. E isso é uma coisa tão potente que hoje, nas músicas populares do mundo inteiro, a gente pode ver que dominam na música pop, na música... né, todos os ritmos que dominam a música, até mesmo a música eletrônica, é tributária desse pensamento rítmico africano. A vida tem um ritmo e que nada é estático no mundo criado. Tudo tem um movimento. E o atabaque, o couro, o toque, a percussão, ele faz o corpo entender isso. Porque o nosso corpo é impressionante, ele luta sozinho para se manter vivo. E ele precisa de movimento. Então, ao ouvir o som de um atabaque, ao ouvir uma percussão, é natural que a gente se apaixone, que o coração acelere, que algo dentro de nós desperte. Quando eu comecei era no banquinho, então vem de lá, né? A tradição de ensinar no banquinho, e depois que o aprendiz, o beré, está aprendendo ali no banquinho, ele consegue tirar algum som no banquinho, aí sim, aí ele pode começar a tentar tirar algum som no atabaque. Criança, né? Curioso, queria saber como funcionavam as coisas, eu sentei do lado do atabaque. E aí, por um acaso, alguém me deu um agogô na mão lá. E aí, nesse agogô, eu comecei a descobrir o que era o agogô ali. Né? Isso com 9 anos, mais ou menos. E aí, o que eu fazia? Eu ia para os candomblés, chegava do candomblé em casa, eu não dormia, porque era madrugada. Eu passava a noite toda acordado, chegava em casa, pegava um balde, 2 colheres de pau e ficava tocando. E aí, o povo querendo dormir, eu quero dormir e tal. E eu, nisso, aí ficava lá, quebrava os baldes tudinho da minha mãe, arrebentei com tudo, vários baldes lá. Até um dia que ela se cansou, comprou um atabaque para mim. Ela chegou primeiro através de uma lata, né? De uma latinha de goiabada, eu lembro. Primeira parada, lata de goiabada, lata de achocolatado, né? Batucando ali na rua, né? A molecada, coisa de moleque. Aí dali vai pra percussão pandeiro. Aí quando eu comecei a jogar bola, que tinha a beira de campo, né? Aí você tem um contato ali com a beira de campo. Aí você vê os instrumentos, caixa, surdo, ripinique, né? Aí, esse canto. Aí quando eu comecei também em terreiro, aí o atabaque. É ali, começa ali, de coisa de moleque. Aí você vai
Mas quando eu vi o repique de mão, cara, o repique de mão ele bateu na alma, assim. O atabaque é um instrumento importante, fundamental, né, nas musicalidades afro-brasileiras de modo geral hoje, porque ele sintetiza o processo histórico de formação das musicalidades afro-brasileiras, de várias delas, né? Tanto as musicalidades sacras, no contexto ritual dos terreiros, né? Os terreiros de candomblé, de umbanda, de jaré, do catimbó, um universo imenso de religiosidades, né? Mas também na partir da sua entrada na música popular brasileira, né? Que também é um fato fundamental, importante de ser dito. Bom, quando iniciamos o templo, nós não tínhamos ainda nenhum atabaque. Tinha um que era uma doação que recebemos. E eu lembro que eu fiquei desesperado, eu precisava de 3 atabaques. E o templo ainda não tinha recursos. Eu tinha um caixa na minha oficina. Eu tinha um caixa que eu guardava dinheiro de carga de bateria. E algumas caixinhas que os clientes me davam. Eu guardava num caixa que tinha lá. E tinha um dinheirinho até razoável. E eu lembro que me preocupei em fazer esses atabaques, não tinha ninguém para fazer, me deram o endereço do seu Celso, lá no Vaz de Lima. E foi o seu Celso que, medindo lá, eu disse a ele, eu preciso de 3 atabaques, o rum, o rumpi e um lê. Ele disse, qual o tamanho? O tamanho convencional. E ele prontamente fez as medidas e em 15 dias o seu Celso me entregou os primeiros atabaques do templo. Já afinadinho e tudo. Fui conquistando outros atabaques, depois veio a primeira tumbadora profissional. E as tumbadoras já deu uma nova dimensão de toque, porque o toque era mais limpo, mais claro. O peroba dá bem para fazer atabaque, o ipê dá bem, pinos, cedro. Tem várias madeiras que dá para fazer um atabaque bom, sem perigo de quebrar. Tem que saber a medida certa, que você leva ali em cima, embaixo e no meio, para poder o atabaque dar aquele formato de barril. E é bom sempre você esquentar a madeira, bem onde vai ser o bojo, dá uma esquentada com maçarico, e depois força ele, pode ser com um grampo, com uma prensa, né? Força ele naquele formato, e quando ele esfriar, já fica naquele formato. O Raul já era um artesão consagrado, tocava nas bandas, né, gravava muito. E meu pai com a parte de ferramentaria, né. Então aí surgiu a ideia de, a gente podia fazer uns instrumentos em alto nível e tal. E aí meu pai começou a fazer ferramental de injeção, de estamparia, tudo. Então vinha a experiência do Raul como músico, como artesão, e a experiência do meu pai como ferramenteiro, projetista, entendeu? Então aí começaram com as estantes de prato, aí depois das estantes de prato vieram os bongos, as congas, né, em 86, né, e uma série de produtos depois, né, que aí depois também já veio eu, também já desenvolvendo instrumentos, então eu sou muito agraciado no meu ver, porque eu tive a oportunidade de aprender muita coisa na parte de designer com meu pai, né, vivenciar isso. E aprender também os primeiros toques, tudo, tal, quem me ensinou foi o Raul, né? Tem que ter um montador, uma roda, né? Uma roda de madeira, do tamanho que você quer essa boca do atabaque. Aí vai encostando as madeiras aí, passando o cobre, encostando ali, enfiando os aros, batendo, para pegar aquele formato. Por último é o principal, que é o couro, né? E depois tudo isso aí, seu couro, não vale nada. É um instrumento que sintetiza, do ponto de vista da sua tecnologia, do saber de sua construção, essa reinvenção afro-brasileira a partir das dificuldades, né, de construção, de reconstruir tambores feitos de madeira maciça no Brasil, com a escassez de madeira no contexto urbano, mas também na sua forma, né, nas suas várias tecnologias musicais, porque as pessoas tendem a olhar o atabaque e pensar que o atabaque é tudo igual, porque o olhar racista é esse, estereotipante, né? O desconhecimento das pessoas, das variedades de tecnologias e saberes envolvidos ali, nas tipologias, né, de construção, né, de fabricação e de execução, né, porque o atabaque, por exemplo, é muito diferente de pensar a técnica do atabaque usada no candomblé, chamado no Brasil queto, nagô, de matriz iorubá, cuja musicalidade também é oriunda dessa matriz fon, jeje,
onde a gente usa o corpo do atabaque e o atabaque com baqueta. Isso é uma tecnologia muito característica do uso dos tambores da África do Oeste. Mas o mesmo instrumento dá serviço, por exemplo, no candomblé Angola ou no universo da Umbanda e das religiões de matriz centro-africana no Brasil, ao uso das mãos, né? Só com um toque de mão. É uma outra execução, uma outra técnica musical vinculada ao mesmo suporte fônico, ao mesmo instrumento musical. Então, é um instrumento que ganha a proeminência que ganha no século XX, porque ele não é um instrumento... ele deve ter sido criado, é o que tudo indica, no final do século XIX, mas ele não é um instrumento africano, é importante a gente dizer isso. Ele no século XX ganha a importância que tem por causa disso, pela facilidade de fabricação, porque você pode fazer um atabaque até mesmo, né, de tambores de barrica e outros, reaproveitando essas madeiras de contexto urbano, e pela multiplicidade de usos que podem ser dados. Você pode tocar no atabaque essas musicalidades de matriz da África do Oeste, de matriz centro-africana, e já as novas musicalidades afro-brasileiras, né? Então, algumas pessoas, porque quer uma qualidade melhor de construção, de som, aí começaram, né, a levar as congas para dentro dos terreiros, né? E as pessoas vêm procurando a gente. Eu também, né, também sou de Umbanda. Então, comecei porque eu ia tocar, né, aí quando você chegava, assim, aquele atabaque, né, uma madeira para cima, outra para... não, vou fazer um para mim, né? Aí peguei e tal, fizemos um, né? Aí levei para casa. Aí, pô, ficou bom, deixa aí e tal. Falei, pô, já fiquei sem. Falei, pô, vou fazer mais um. Falei, pô, então peraí, vamos parar um pouco para pensar, vamos desenvolver. Que os instrumentos nunca foi feito fora, a gente não importa nada, a gente faz tudo aqui. Eu trabalho com meu pai aqui desde os meus 10 anos de idade. Desde então, trabalhei com outras coisas, né? Cheguei a trabalhar como motorista em outras 2 empresas, só que tudo me trazia para cá. Fiquei 2 anos fora também, né? Morei 2 anos no Equador. Então eu comecei tocando bateria, né? Lá na ONG, a Casa do Zezinho. Aí eu comecei também, já tocava em banda de forró universitário, bandas de rock, e hoje eu toco percussão geral num grupo de samba e pagode, e sou muito feliz, né, com o que eu faço. É muito gostoso poder trabalhar com música. Tanto que assim, o pessoal às vezes chega pra mim e fala, mestre Buda, não, eu não gosto que me chamem de mestre. Eu sou um professor, eu tenho mestres, entendeu? Eu tenho mestres, pessoas que estão acima de mim que me ensinam. Esses são mestres. Eu só tô ali galgando. Quem sabe um dia eu chego no patamar deles. Eu toco aos finais de semana, só que não dá pra tirar o sustento pra alimentar uma família, mas meu principal trabalho mesmo é o atabaque. Eu vejo muitas vezes já vi amigos meus que trabalhavam com a gente, hoje eles estão presos ou estão mortos, porque eles resolveram tomar um outro caminho. Então acho que o fato do meu pai não ter me deixado ficar muito na rua, não só meu pai, minha mãe também, os dois fizeram um processo muito importante na minha vida para o meu crescimento hoje. Se hoje eu sou um marceneiro, que as pessoas respeitam, tem gente do Brasil inteiro que liga pra gente pedindo nossos atabaques. Se hoje eu sou um músico que acredito que as pessoas gostam do que eu faço, é por conta deles, porque eles nunca me deixaram ficar na rua. A capoeira no século XIX não está vinculada necessariamente àquela musicalidade do berimbau e do atabaque como a gente vê hoje a partir da nacionalização desse modelo de capoeira baiana do começo do século XX. Então, por que ele se torna símbolo? Porque é o tambor de mais fácil construção, mais fácil acesso, mais barato economicamente, que despende menos tempo de fabricação e, ao mesmo tempo, muito adequado do seu ponto de vista técnico e sonoro às demandas das musicalidades urbanas. Ele pode ser usado no ritual do terreiro porque ele tem uma projeção sonora muito grande, mas ele também pode ser tocado no palco, a partir de um determinado momento, com a apresentação musical. Há um processo muito longo, muito importante de enfrentamento ao racismo nessa transposição do terreiro para o palco. A gente não pode também naturalizar como se isso se deu de uma maneira muito tranquila, muito pelo contrário. Foi um desafio, não apenas a manutenção e a reinvenção dessas tecnologias sonoras africanas no Brasil, mas a aceitação, não diria nem a aceitação, na verdade, a imposição dessa presença por parte da comunidade negra à demais comunidade, aos demais
a classe dominante branca, né, que se vê obrigada a aceitar essa musicalidade, essa presença tecnológica africana, né, no uso dessas nas musicalidades no Brasil, mas por outro lado sempre com esse olhar que a gente já falou, estereotipado, racista, né, que transforma num instrumento menor, né. Então quem é valorizado no Brasil? Um músico que toca atabaque ou um músico que toca violino? Aí o atabaque foi já um lance já profissional ali no quinteto, já na bete, porque eu vi o atabaque como se o tambor do brasileiro, né? Porque é nele que você aprende, né? Primeiro, praticamente. Muitos saem do atabaque e vai virar percussionista, né? Então é por isso que eu coloco o atabaque de frente como principal, porque para mim o atabaque é o instrumento principal brasileiro, na minha visão, né? Eu acho o atabaque, porque ele foi a base para tudo. Se pegar coisa de escola de samba também, foi o trio de atabaques, começou ali. O atabaque e o Gun, né? O agugu. Então acho que nada mais que valorizar isso, colocar no show. Falaram, pô, uma conga. Falavam na época assim, coloca aquelas pelezinhas que só fica a pele, sabe que você coloca a pelezinha que não tem o corpo, né? Coloca a pelezinha para ficar um negocinho fashion. Então falaram, fashion era modelo, se eu quiser ser fashion eu virar modelo, cara. Sou músico, sou percussionista, cara. Pra mim tem que ser um tambor de corda ainda, aquele pele de boi mesmo, de cabrito. Esse é porque é o instrumento, cara, que representa, pra mim é o que representa. Atabaque.